Hoje a gente vai falar desses momentos onde a gente sonha, né? Quando que a gente está comendo algo, ou sonha uma cena onde existe alimentação. Às vezes a alimentação está em primeiro plano, às vezes a alimentação é um detalhe do sonho, né? Então, a gente poder entender um pouquinho o que significa essas presenças no nosso sonho, né? Dos alimentos. E bom, também existem significados específicos para cada alimento também, né? Não é só alimentação em geral, mas para cada alimento. Então, eu quero fazer um pouquinho uma viagem com vocês aí na questão da alimentação, né? Dos alimentos, do que significa todo esse universo. Então, a gente vai estar falando, antes de tudo, de uma arte, que é a culinária, né? Eu considero uma arte, eu acho que uma das artes que envolve muitas artes, né? Então, assim, na realidade, a culinária não é simplesmente fazer comida e encher a barriga, né? Matar a fome, mas ela é uma arte que envolve vários aspectos, muitos aspectos, né? E ela vai ter um significado que é muito emocional, está muito ligado às nossas memórias, aos nossos sentimentos, nossas emoções, e alguns alimentos vão ter uma forte conotação simbólica também. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que a culinária, né, é uma, digamos, talvez das práticas modernas, seja a que mais está ligada à alquimia. Então, toda a alquimia ela foi um pouco segregada, né? Dentro da nossa cultura materialista, né? Então, toda a simbologia da alquimia ela foi relegada. Hoje a gente vê ela renascendo, né, na sua simbologia, porque essas artes antigas, né, milenares, elas permanecem no nosso inconsciente, elas permanecem em textos ocultos, elas permanecem cuidadas por algumas pessoas, né, que preservam, né, essa arte, mas na realidade a forma mais explícita da alquimia e aceita na nossa cultura é a culinária. Por quê? Porque através dos passos, né, que são necessários para cozir, transformar os alimentos, a gente transforma elementos muito simples, básicos, em coisas maravilhosas, né? Então, é um pouco transformar o chumbo em ouro. A gente sabe que a alquimia, ela tem um significado também de transformação pessoal, né? A gente já viu isso, inclusive, no encontro todo sobre alquimia. Então, que a alquimia, ela tem esses passos que significam a transformação do ser, né? Então, o grande ouro que se busca da alquimia não é um ouro físico, né? Mas é um ouro simbólico, que simboliza justamente esse processo máximo de integração do ser humano e manifestação dos seus potenciais, né? Mas, na realidade, a culinária como arte, né? Ela vai ser um processo alquímico dos mais evidentes, talvez a arte que mais expressa a alquimia de uma forma direta, né? E uma das coisas que é importante a gente perceber é que não é uma arte somente do paladar, né? A culinária não é uma arte que envolve somente, a gente não come só com o paladar, né? É uma arte que envolve os 5 sentidos, né? A gente percebe com todos os sentidos o que a gente come, né? Então, é esse somatório de todos os sentidos que faz com que a gente possa se deleitar com aquilo que a gente come, né? Então, na realidade, é uma arte bastante complexa também. E depois, além de tudo, né? Como mostrou o filme há pouco, que a gente viu como água compara chocolate, né? Essa alquimia que é a culinária, ela traz um sexto sentido, né? Porque se a gente for perceptivo exatamente do que a gente está comendo, a gente pode sentir a intenção, a energia, o amor ou o ódio ou a tristeza de quem a preparou, né?
Então, se houve uma preparação com interesse, com cuidado, com amor, ou foram máquinas que prepararam de forma industrial, né? E existe uma qualidade aí dos alimentos, que é uma qualidade muito difícil de medir, de perceber, de mensurar, mas que talvez ela seja o principal alimento, né? É o afeto que existe por trás desse alimento. E a gente poder perceber assim que a nossa sociedade tão mecanizada, né? Muitas vezes esse alimento, por mais que possa ser até saudável, né? Muitas vezes a mecanização da produção do alimento, ela perde, mesmo que eu vou buscar, não, lá ser uma comida super saudável, mas feita de forma mecânica, né? Ela deixa de ser saudável no momento que ela não tem o sentimento de alguém, o envolvimento direto de alguém, né? Então, quando a gente consegue preparar a nossa própria comida, então nossa, é algo, ou receber de presente, né? Receber essa atenção de alguém que a gente ama, é uma coisa maravilhosa, porque eu acho que é um dos presentes mais preciosos. E é por isso que a gente guarda na lembrança, né? Alguns momentos onde o afeto está misturado com a comida. Aliás, a gente senta na mesa e faz as nossas amizades, e as relações afetivas, elas estão sempre muito permeadas com a alimentação, né? Então, são dois tipos de alimento: o alimento que vem através do afeto e das relações, e o alimento que vem através da comida, né? E essas duas coisas, elas não estão separadas. E depois existe uma outra arte, né? A gente está falando da arte da culinária, de produzir o alimento, de criar sabores, texturas, cheiros, né? A apresentação do que a pessoa vai comer. Mas depois não adianta fazer tudo isso se não tem alguém que saiba apreciar, né? Então existe um outro lado dessa arte, que é a arte de apreciar, de se entregar para os sabores, de entrar nesse êxtase, né? Do sabor, do prazer de comer, né? A, a, a alimentação é algo que pode ser muito prazeroso, né? E por isso que é também tão fortemente simbolizado o alimento, né? Porque ele tem, olha a densidade de símbolos que tem, né? Está ligado ao prazer, está ligado à transformação, está ligado aos cinco sentidos, está ligado à subjetividade. Então, é bem denso a quantidade de símbolos que podem estar ligados ao alimento, né? E essa entrega ao alimento, ela é algo que nos faz entrar em contato com essa dimensão mais profunda do alimento, que não é só o matar a fome. Ou, quando a gente está compulsivo, matar a ansiedade, que não é matada, né? Porque quando a gente está compulsivo, alivia um pouquinho a ansiedade, depois volta. Então, a arte de apreciar, ela não tem a ver com compulsão, muito pelo contrário. Então, quando a gente consegue apreciar o que a gente come, muitas vezes a gente come menos até, né? Não come tanto, porque fica ali mais tempo degustando daquilo que a gente está saboreando, né? Sentindo, usando todos os sentidos para perceber aquele alimento. Então, existe uma ligação muito potente, desde da época que a gente mamou no peito, recebeu mamada dos primeiros mamás, né, da pessoa que nos alimentava, seja no seio, seja com uma mamadeira, né, até os dias de hoje, quando alguém cozinha para a gente, ou a gente cozinha para alguém, o alimento, ele está ligado à afetividade, ele está ligado à amorosidade. Então, é a arte mais explícita, porque ela é cotidiana, né? Ela é impossível a gente ficar sem se alimentar. Então, é uma arte que faz parte do cotidiano, e ela é tão parte do cotidiano que às vezes a gente se esquece de que é uma arte, né? E é uma arte de passar amor através de uma atitude, de um gesto, né? Como é que a gente passa amor através desse gesto? É fazendo, é se alimentando, é partilhando, né? Então, tem uma série de conotações aí que extrapolam em muito a qualidade nutricional do que se come,
né? Que é importante também, mas não é a única coisa. Então, talvez, inclusive em nível de nutrição, a gente deva ficar um pouquinho mais atento a essa qualidade, né, que tem a ver, que é muito mais subjetiva e simbólica dos alimentos do que exatamente a qualidade nutricional. Como eu disse, é importante também, mas se a gente só se fixar na quantidade de, lá sei eu, de sal, de proteínas, de vitaminas que tem um alimento, talvez a gente perca um foco importante, né, que é essa qualidade mais profunda de alimentar a alma também, né? Porque quando a gente alimenta toda a nossa corporeidade, a gente também está alimentando nossa alma. Então, eu quero convidar vocês para a gente ver alguns elementos simbólicos de alguns alimentos. A gente poderia ver, cada alimento tem a sua história, né? E cada alimento tem um conteúdo simbólico, então não daria para a gente ver tudo. Me lembro, até vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava em Pelotas, né? Pelotas é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que é super conhecida pelos doces, né? Então, é um lugar que é o lugar dos doces no Brasil, é Pelotas. Então, tem uma tradição portuguesa de produzir doces e tudo. E eu tenho uma amiga, né, que era dona de uma confeitaria em Pelotas, uma das principais confeitarias da cidade. Então, eles tinham o maior orgulho, né, de produzir doces diferentes. E um dia, a pessoa, ela me convidou, eu e a Virgínia, para fazer provar os doces, né? Então, ela trouxe uma bandeja com, assim, eu com 30, 40 doces, né? E daí éramos 3 ou 4 pessoas, agora não me lembro, acho que eram 4 pessoas na mesa, ou 3 pessoas, eu, a Virgínia e ela. E daí ela pegava cada docinho, eram uns docinhos pequenininhos, e partia o doce em 3, eram todos doces diferentes, né? Partia o doce em 3 e explicava o significado daquele doce, porque cada doce tinha uma história. E daí a gente foi provando cada doce, né? Eu saí de lá que parecia, eu sentia que eu tinha bebido, lacei uma garrafa de vinho sozinha, me alterou o estado de consciência. Foi uma coisa muito forte, assim, né? Mas é super interessante ver que dos 40, lacei 30 e poucos, 40 docinhos que tinham ali, todos tinham um significado diferente, né? Então, e a gente consegue ver isso num nível histórico, imagina num nível simbólico, né? Então, eu quero apresentar primeiro alimento que eu quero apresentar para vocês, né? É a maçã, que é altamente simbólica, né? Um símbolo feminino, mas a gente vai ver que todas as maçãs e os frutos redondos, né? Os frutos redondos que têm sementes no centro, eles têm muita conotação, assim, da gravidez, né? Do feminino, da sensualidade. A maçã é uma fruta que está muito ligada ao feminino, né? Porque se a gente depende de como a gente corta ela, né? Ela vai apresentar como órgão sexual feminino ou de outra forma como uma estrela de 5 pontas. Então ela é a fruta de Afrodite, né? É a fruta de Eva, é a fruta da árvore do conhecimento, né? Então tem vários significados a maçã. Mas a gente vai ver, por exemplo, essa semana a gente viu um conto no Mulheres Correm com os Lobos, que é da Donzela Sem Mãos, né? Que daí ela parecia macieira no início, mas depois aparecia uma pereira. E com um significado não totalmente igual, mas semelhante, né? Porque a maçã tem essa questão de ser vermelha e tem toda essa aparição da maçã na mitologia, né? Mas as peras também, elas têm esse formato meio de barriga grávida, né? Então, tem toda essa ligação com o feminino, né? E com a fertilidade, com a capacidade de gestar, com o prazer, porque são frutas que tu morde, elas são molhadinhas, né? Então, tudo isso ligado a essas frutas com sementes bem no centro. O figo também, né? O figo tem esse formato também um pouco uterino, né? Então, outro alimento muito, muito, muito simbólico, né, é o pão, né? E o pão ele já vai ter uma conotação
assim, muito ligada à cultura, né? Então, assim, com um alimento que é do homem, né? Que é da humanidade. Então, a gente tem aí toda a mitologia cristã, né? Com Jesus dividindo, compartilhando o pão, né? Então, o pão, ele significa essa transformação do trigo em pão, né? Esse processo de conseguir tirar o do grão, o sustento, né? Então, existe, para chegar no pão, existe um processo que é lento, um processo que envolve uma comunidade, porque tem que produzir o trigo, e o pão tem que ser levitado, e depois ele vai crescer, ele vai ser assado, então tem um processo cultural atrás do pão, né? E ele vai simbolizar essa coisa da humanidade, né? Aquilo que deve ser compartilhado, aquilo que é produto da nossa cultura, né? Aquilo que tem a ver com a humanidade. E depois, junto disso, claro, é a dupla que tem a ver com o catolicismo, né? Mas que a gente pode ver dentro de outros rituais, em outras culturas, que é o vinho, né? A gente vai ver Baco, né? Na cultura romana, ou Dionísio na cultura grega. Então, o vinho, né? Que na cultura católica vai ter a ver com o sangue de Jesus, né? Então, o pão é o corpo, o vinho é o sangue, mas na cultura grega a gente vai ver isso muito ligado ao orgiástico, né? A alteração de estado de consciência e também o vinho como um presente dos deuses aos homens, né? Então, é um presente de Dionísio aos homens. Então, que também tem uma coisa muito semelhante ao trigo, né? No sentido de que é algo que tem que ser trabalhado, né? Não é a uva em estado puro, mas é algo que é trabalhado, transformado culturalmente, assim como o trigo, né? E é interessante porque tanto o trigo quanto o pão, tanto o trigo quanto o vinho, né? Eles têm um potencial de alteração de estado de consciência. O vinho, evidentemente, né? Todo vinho tem esse potencial, mas o trigo, quando ele mofa, né? Ele vai produzir uma substância que é alucinógena. Então, se diz que alguns dos mistérios, né? Eram fruto de substâncias que eram retiradas do trigo nesse processo de fermentação, né, que gerava substâncias alucinógenas, então os iniciados utilizavam essas substâncias para entrar em contato com os mistérios. Depois a gente tem a romã aqui, né? Então eu trouxe a romã no sentido de que ela tem esses grãozinhos que significam muito a questão da fertilidade, por isso que a gente também utiliza no Ano Novo, né? Esses grãozinhos, mas lembrando que também que Perséfone ficou presa no Hades porque comeu uma sementinha, né, da romã. Então, que tem esse caráter também, né, de algo que faz uma transformação, né, que transforma a menina em mulher também. Os espumantes como símbolo de festa, de alegria, de celebração, né? É um tipo de vinho, mas é um vinho muito específico, né? Um vinho claro, né? Que é utilizado em ocasiões muito especiais. Então, quando a gente quer celebrar, a gente usa o espumante. Os ovos, não é por acaso que a gente usa os ovos na Páscoa, né? Porque os ovos, eles representam todo o processo de transformação, né? Então, o ovo é algo que gera vida, né? Então, ele representa o novo, né? O transformador, ele representa a morte e o renascimento. Depois a gente tem as ervas, né? As ervas aromáticas, os chás, né? Que tem tanto poder, poder de cura, poder de transformação, poder de alteração de estado de consciência. Às vezes, entre as ervas, a gente vai ter
flores, né? Essas ervas podem ser consumidas in natura, elas podem ser consumidas secas, né? Então, elas podem aparecer nos nossos sonhos de diversas formas. A gente pode pisar na erva também, né? Tá pisando nas ervas, né? O mel, né? Às vezes a gente pode estar comendo o mel em estado puro, a gente pode estar se lambuzando de mel, a gente pode ter um bolo de mel. Não sei se vocês se lembram de um sonho que eu contei para vocês, que eu estou subindo uma escada, eu olho alguém e discretamente eu toco a mão da pessoa e na mão da pessoa tem um bolo de mel, né? Então, é um aspecto super sutil de um sonho que não está tratando de alimento, mas naquele ponto existe uma simbologia. Né? Então, o mel é um alimento produzido pelas abelhas, né? Um alimento que tem a ver com esse mundo das abelhas, que é um mundo que tem a ver com as flores, é um mundo solar, mas também é um mundo de trabalho, né? De comunidade. E que ele produz algo muito doce e precioso, né? Que tem essa cor dourada. Depois o leite, né? O leite com um significado também de um alimento bem primário, né? Tá ligado ao mundo da mãe, o mundo materno, né? Porque é o nosso primeiro alimento. E também tá ligado também quando a gente derrama o leite, né? Tem a questão do desperdício, das coisas que são deixadas, que as coisas que se perdem, né? Esse leite sujo ou leite derramado é o leite que se perde. Depois tem todos os derivados do leite, a transformação do leite em manteiga, a transformação do leite em creme, a transformação do leite em queijo, né? E os doces, né? Os doces têm aí é infinito. Eu falei do mel, né? Mas a gente tem vários doces, né? E os doces, em geral, eles representam essa coisa doce, né? Eles estão muito ligados ao afeto, né? Assim como o mel, assim como o leite, né? Mas eles têm várias apresentações, né? Então pode estar ligado assim a uma coisa muito infantil, mas pode estar ligado também a algo muito sensual, né? Muito prazeroso, as nossas memórias de infância, a, alguma relação humana que tenha doçura envolvendo. Algo pode ser doce demais também, né? Então, às vezes, algo pode ser tão doce que é enjoativo. Então, é interessante a gente poder perceber no sonho, né? Se aparece um doce no sonho, que papel esse doce está fazendo nesse sonho? Né? Ele é um doce demais, é um doce de menos? Ele está no centro do universo daquele sonho, né? O sonho ocorre ao redor do doce ou ele é secundário? Né? O que ele está marcando? Por que ele está ali? Né? Então, o que esse elemento doce está presente? Né? Se tu come esse elemento, como tu te sente quando tu come? Né? Ele te transforma? Ele te adoça? Ele te traz náusea? Tu queres comer mais? Tu não queres ver na frente? Então, todas essas coisas é interessante a gente olhar quando aparece o doce ou outro elemento no sonho. Depois a gente tem o sal, né? O sal que é um elemento que tempera, mas também que ele pode curar as nossas feridas, né? E até mesmo ele pode queimar, se ele for muito potente, né? Sobre a nossa carne, sobre o nosso ser. Então, ele é um elemento que ele tem que ser bem dosado, digamos, né? Então, quando ele aparece nos nossos sonhos, né? Então, o, o, como ele aparece no sonho, né? A mesma coisa que eu perguntei durante
com o doce, né? A gente pode ver com o sal, só que o sal é um elemento que a gente tem que ser comedido para usar, né? O açúcar também, mas o sal é muito mais comedido, né? Porque o sal é só a gente botar um pouquinho a mais e ele se torna salgado demais, né? Agora, claro, em nível simbólico, a gente vai ver também que além de ter essa particularidade, que é que a gente tem que saber medir muito bem o sal, outra particularidade do sal é que ele era usado como a palavra salário vem de sal, né? Então ele tem um valor em si. Então a presença do sal, ela traz essa questão de que existe um valor em si naquela situação. Depois os fermentos, né, que permitem as coisas crescerem, né? Mas os fermentos, eles nos lembram algo, que é preciso deixar descansar. Então, quando aparecem fermentos, né, coisas que têm que ser fermentadas, a gente tem que lembrar de que algumas coisas têm o seu tempo, né? Que não adianta a gente querer apressar o processo. Se a gente apressar o processo, vai embatumar a massa, né? Então, às vezes, a presença de massas que tem que ficar, que tem que ser elaboradas dentro dos sonhos, né? Tem a ver com esses processos que tem que ter um tempo específico. Não adianta a gente querer apurar, né? Que a gente tem que trabalhar em cima, tem que amassar muito a massa, tem que dar um tempo para ela crescer, colocar no lugar apropriado. Então, é interessante ver quando aparece assim, aparece de repente um pão no meu sonho, eu poder entrar em contato com toda essa simbologia para ver o que esse pão está fazendo lá no sonho, né? Então a massa está crua, então ela tem alguma coisa aí, tem que ser trabalhada, tem que, né? Tem que dar um tempo para que isso aconteça, porque aí são os processos alquímicos, né? E está falando diretamente do processo alquímico. Então, as panelas, né, já tinha colocado dentro da questão da alquimia, que as panelas, elas têm elas são intermediárias, né, entre o fogo e aquilo que é cozinhado. Existem coisas que não podem estar diretamente em contato com o fogo, porque elas queimam, né? Então, as panelas, elas vão dar, elas vão ser o contenedor de um processo, né? E vão dar o tom exato para aquele processo, que aquele processo aconteça, né? Então, se é um processo que eu tenho que fazer rapidamente, eu preciso de uma frigideira e um fogo alto, né? Agora, se é um processo que eu preciso, que tem que cozinhar muito, 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 eu preciso de uma panela alta, eu preciso tampar, e alguns processos eu preciso, inclusive, não deixar sair muito ar para que a água evapore, condense e caia novamente. Evapore, condense e caia novamente, que tem esses processos internos da gente, que às vezes a gente tem que leva muito tempo, muitos anos, que a gente chora bastante, né? A água condensa e cai, condensa e cai, condensa e cai. Só que daí sai dali um cozido maravilhoso, né? Mas leva mais tempo. Se eu tentar fazer esse cozido na frigideira, no fogo alto, não vai dar certo. Eu vou queimar, né? Vai ficar duro, não vai dar para comer. E depois a gente vai ter quando a gente trabalhou a questão das memórias afetivas em relação ao alimento, né? A gente está falando muito dessa palavra que a gente usa hoje, né? Que é comfort food, que é essas comidas que elas, só de a gente comer, elas curam a gente, né? Então, o que é comfort food para mim pode não ser para ti, né? Então, para cada pessoa, existem comidas que elas são, elas significam afeto, né? Elas estão muito ligadas ao afeto. Então, às vezes, a pessoa chega a fazer a comida só para trazer aquele afeto, um afeto que já não é mais possível ser vivenciado com algumas pessoas. Então, ela faz a comida para reatar o vínculo com aquele afeto, que é um elemento interno muito importante. E depois, claro, a gente tem alguns alimentos que eles são venenosos, e isso pode aparecer nos sonhos também, né?
Então, eu posso comer algo que me faz muito mal. Pode ser me oferecido algo que parece muito bonito, muito interessante, mas que pode me fazer mal. Aqui eu trouxe os cogumelos, porque os cogumelos nem sempre eles são venenosos, mas alguns são, né? Então, alguns são alucinógenos também, né? Então, de a gente poder perceber que alguns elementos dos sonhos, né? Algumas coisas que nos são oferecidas, algumas coisas que a gente come podem ter essa relação com o veneno, com o envenenamento, com algo que nos faz mal. E, claro, quando a gente percebe que a gente ingere num sonho, ou nos é oferecido no sonho, algo que tem o potencial ou que nos faz mal, isso está dizendo algo muito forte para a gente. Então, é importante a gente perceber que situação a gente está vivendo naquele momento, né? E perceber o que tem a ver esse veneno, né? Que veneno é esse que está sendo me oferecido ou que eu estou ingerindo, né? Então, daí vamos ver um pouquinho também, né, as situações que envolvem comidas, que não é só o símbolo do alimento em si, mas existem situações que envolvem comida. Então, né, a comida em geral, ela tem a ver com situações familiares, né? Então, a família, existe até uma fantasia sobre essa família reunida em torno da mesa, né? Quase um clichê isso, mas porque sempre aparece como propaganda de margarina, né? Assim, todo mundo bonito, perfeito, coisa, e nem sempre é assim. Aliás, muitas vezes não é assim. Essa família reunida ao redor da mesa, às vezes, é super conflitiva também. Então, se aparece essas imagens, né, da família comendo ao redor da mesa, etc., a gente poder perceber principalmente como é que a gente se sente, né? Se são imagens que nos trazem nostalgia, nos trazem tensão, nos trazem conflito, nos trazem paz, são curadoras, nos trazem ansiedade, né? Então, a gente poder perceber, porque aí vai ter, né, uma mensagem clara a respeito das nossas relações familiares, né, de como é que a gente percebe isso, ok? Então, às vezes, pode ser que nesse ambiente, né, alguns personagens tenham mais de um personagem e tenha falas desses personagens, ações desses personagens que sejam significativas sobre as nossas relações com a gente mesmo, com as pessoas, com o nosso mundo interno, com o nosso mundo externo, né? Depois, também, a gente pode ter situações que envolvam alimentos e amizades, né? Então, também, da mesma forma que com a família, procurar perceber em que contexto, né? E que tipo de alimento está acontecendo naquele contexto, como eu me sinto, existe alguém isolado nesse contexto que não pode comer, todos podem comer, alguns não podem comer, alguém pode não pode sentar, né? Então, todas essas coisas, porque tem essa coisa também, né, que aparece em alguns mitos, que em algumas mesas a gente não pode sentar, né, não pode partilhar alimentos, porque é perigoso. E depois tem as questões do coletivo, né, onde a gente pode estar em situações onde a gente tem muita gente comendo, tá, em situações de um mercado, que tem muitos perfumes, muitos cheiros, geralmente as situações com alimento no coletivo são um pouco caóticas, né, e opressivas, mas pode acontecer de outra forma também. Então, a gente poder observar, né, sempre lembrando que essas presenças coletivas, elas são indiferenciadas, a gente não consegue perceber exatamente quem são as pessoas e pode emergir alguns personagens, né, mais significativos que saem do coletivo vão ter papéis importantes. Então, acontece muito nisso, né? Em zonas da cidade onde tem muitos restaurantes, muitos perfumes, em mercados, em situações de restaurante, de bar, de festa, né? Onde tem muita gente, a gente não consegue diferenciar, e daí vão emergir alguns personagens que são mais significativos. Depois tem também que a gente pode comer algumas coisas estranhas nos sonhos, né? Daí tem que ver o que a gente está comendo, né? A gente pode comer um animal, a gente pode comer fezes, a gente pode tomar xixi, a gente pode comer laceu,
flores, a gente pode comer um objeto, né? Então tem que observar o que é isso que a gente está comendo, né? Ou alguém pode comer uma parte do nosso corpo, né? Dar uma mordida numa parte do nosso corpo. Então a gente poder observar, né? O que existe e aí a gente vai ver mensagens muito potentes, né? Porque é algo que não faz parte do cotidiano, é algo estranho, então vem como mensagens bastante potentes quando a gente sonha com esse tipo de mensagem. Então, também a gente pode ter situações de sonho onde a gente esteja com fome, onde algumas pessoas têm fome, situações de miséria, situações de ter que pedir, né? Ou a gente pode passar o sonho inteiro com fome, buscando alimentos, né? Isso pode ter até uma motivação como assim, eu fui deitar, não comi antes de dormir, né? Mas pode ter alguma coisa a ver com situações de vida, né? De carências, de coisas difíceis que eu passei. Então, de poder perceber, né? O contexto geral onde essa fome aparece. Então, às vezes, a gente pode sonhar em ser alimentado, né? Então, muitas vezes, os sonhos que a gente é alimentado estão muito ligados a um campo de abundância, de receber presentes, de receber benefícios, né? Mas também a gente tem que estar atento que tipo de alimento nos dão, o que estão nos oferecendo, né? Para ver qual é a mensagem que tem atrás, como é que eu me sinto recebendo aquilo, se eu vou ficar em dívida em relação àquilo que eu estou recebendo, né? Então, essas sensações, elas são super importantes. E depois também tem onde a gente oferece o alimento, né? Onde a gente alimenta outras pessoas, onde a gente dá coisas também, e a gente perceber quais são os sentimentos, as motivações, né? Se tem motivação de troca, de um interesse oculto atrás, ou simplesmente uma compaixão, algo que eu quero ajudar alguém. Então, isso vai falar muito sobre a gente mesmo e as relações que a gente estabelece com o mundo. Então, queria fechar assim, dizendo que o alimento, né, ele está ligado ao nosso mundo afetivo e relacional. Então, quando a gente sonha com alimentos, é importante a gente não se resumir sonhei com tal alimento, sonhei com tal fruta, mas a gente poder ir, primeiro perceber toda a situação que ronda esse alimento, perceber se ele está como um elemento central, ou ele é um elemento coadjuvante, né? E buscar um pouco o que significa. A gente vai ver se esses alimentos eles aparecem em mitos, se eles se repetem nos nossos sonhos, né? Como eu me sinto quando esse alimento aparece, qual é como eu utilizo esse alimento, né? Então, tudo isso vai nos falar sobre esse universo, não do alimento em si, mas o nosso universo afetivo e relacional.